Bom, amados, vamos dar continuidade então, né, sequência ao nosso estudo sobre antropologia bíblica, o estudo sobre o homem, como nós iniciamos na semana passada de uma maneira mais panorâmica, né, abordando diversos pontos de uma maneira bem pontual e superficial, e hoje então pretendemos já iniciar em alguns pontos e se aprofundar neles, né? Essas aulas terão essas propostas de, a partir dessa primeira aula introdutória, irmos avançando em cada ponto de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais específica. Então hoje nós vamos falar sobre a imagem e semelhança, no caso de Deus, no homem, né? O homem como sendo de fato esse espelho, né? De alguma maneira, uma imagem conforme a semelhança de Deus. Como eu disse na aula passada, para nós sabermos das nossas origens, da nossa natureza, também do propósito de existirmos, nós precisamos então conhecer algo do Criador, né, que é aquele que nos projetou, nos criou, nos formou com a finalidade específica. Então é a partir de Deus que sabemos quem nós somos. Então, paralelamente, nós estudamos o ser de Deus, lógico, de uma maneira bem objetiva, para conhecermos assim a nossa natureza, né? Não que estudaremos a fundo a questão da teontologia, que é o estudo do ser de Deus, mas precisaremos assim compreender alguns pontos específicos a respeito então do nosso Criador, para que só assim e só a partir daí entendemos então a questão do homem, né? Lembrando, queridos, que este é o livro que tenho indicado para vocês, um dos livros que tenho indicado para vocês, e este, na verdade, é a base, tá certo? Das nossas aulas. Então, quem puder adquirir A Doutrina da Humanidade, de Charles Sherlock, tá bom? Se vocês puderem adquirir, então, eu recomendo para todos vocês. Bom, vamos lá. Vamos então... antes que eu inicie aqui, só quero falar que estou de uma maneira improvisada, né? Você já deve estar ouvindo aí o som do latido do cachorro. Estou aqui numa área praiana, bem próximo da praia, então muito vento, né? Tem aqui algumas bananeiras aqui na minha frente, algumas outras árvores frutíferas. Então aqui estamos de uma maneira um pouco improvisada, então nos perdoe os ruídos, né? Os barulhos aí, até mesmo de repente de veículo pode ser ouvido, né? Mas estamos aqui num ambiente mesmo doméstico, né, e residencial, onde iremos gravar enquanto a gente não acha um lugar mais apropriado. Então, acredito, se Deus quiser, daqui 2 ou 3 aulas, estaremos sim num cenário mais apropriado, num local mais apropriado, para que possamos transmitir as aulas com mais qualidade audiovisual, né? A nossa preocupação maior, lógico, claro, é o conteúdo, porém, nós sabemos também que tudo isso contribui. Peço um pouco de paciência, oração, inclusive, e vamos continuar. Vamos lá, então, não estranhe aí se alguns animais vocês ouvirem no fundo, não só cachorro, mas outros animais. A gente está aqui numa área, mistura interior e praia, né? Então vamos lá, queridos, nós vamos falar, como eu disse, sobre a imagem e semelhança, tá certo? Do homem, né? Aliás, a imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Nós vamos falar então sobre a imagem e semelhança física e espiritual. Então, a imagem e semelhança física e espiritual. O homem, então, ele é constituído. Eu não quero nem entrar na questão se o homem, a constituição do homem, ela é tricotomia ou dicotomia, né? Tricotomia é aquela corrente de pensamento que acredita que o homem é constituído em 3 aspectos, né? Corpo, alma e espírito. E aí a dicotomia vai falar que o homem é constituído de dois aspectos, né? Que seria corpo, alma barra espírito. Então eles entendem que a palavra nos textos bíblicos, alma e espírito, são intercambiáveis. Isso quer dizer que é a mesma palavra que ora aparece com uma expressão, é a mesma ideia, melhor dizendo, né, que seria a parte imaterial do homem, e que ora aparece como alma e ora aparece como espírito, mas sendo a mesma coisa. Então essas são as duas correntes de pensamento, né? A dicotomia, a tricotomia, e tem também o monismo, dizendo que o homem é apenas esse corpo aqui e nada mais. Mas essa terceira eu não acredito que nem vale a pena nós falarmos. Mas as duas, elas são possíveis, elas são discutidas, né? Então, para que a gente não entre nessa discussão, que não é o propósito da aula,
e nem da matéria em si, mas eu vou tratar como homem tendo duas partes, ou melhor, dois aspectos, material e imaterial, tá certo? Então nós vamos falar sobre a questão física, a material, e a questão espiritual, que é a imaterial. Então as analogias humanas, elas são frequentemente usadas para Deus, né? Quando a gente então lê na Bíblia a respeito de Deus, ele aparece com braços, com pés, com mãos, ouvido, narizes, dedos e até mesmo lombos. Então nós chamamos isso de antropomorfismo, tá certo? Ou seja, Deus se apresentando em forma humana, né? Antropomorfismo, em forma humana, em forma de homem, como tendo esses membros ou esta imagem física, né? Os olhos de Deus, as mãos de Deus, os ouvidos de Deus, as narinas de Deus, enfim, aquilo que nós conhecemos como características físicas, estética humana, né? Nós temos olhos, nariz, ouvido, boca, pés, enfim. E Deus, ele se apresenta, então, como tendo também isso de uma maneira figurada. Nós não podemos afirmar que isso é algo literal, que Deus de fato tem essas formas humanas. Deus está se comunicando conosco, porque o que nós entendemos, né? O que nós sabemos das categorias humanas mais elevadas são as humanas mesmo. Então, se Deus se apresentasse talvez com características de animais ou de seres angélicos, nós talvez não teríamos essa condição de assimilar a mensagem, o que Deus quer comunicar conosco. Então é por isso que Deus se apresenta em forma humana, né, muitas vezes, para que a gente então se identifique e para que a gente então possa compreender essa comunicação de Deus. E até mesmo ações, né, como ver, amar, castigar e falar. Não quer dizer que Deus de fato, né, e literalmente tenha essas ações, ou seja, que Deus precise de uma linguagem, por exemplo, que Deus se comunique, que a língua de Deus seja a língua hebraica, que Deus fale português, que Deus seja brasileiro, né? Nas características aí que a gente ouve no ditado popular, né? Deus é brasileiro. Então, essas questões, elas não podem ser aplicadas ou entendidas de uma maneira literal. A gente precisa ter muito cuidado, muito equilíbrio, muita cautela para que a gente possa interpretar, então, aí essas falas, essas frases, esses textos aí. Então, não se pode evitar esse antropomorfismo, como eu disse, né? Já que as categorias humanas, elas são as mais elevadas que nós conhecemos. O ser humano sem corpo é incompleto. Na redenção plena, o corpo será restaurado na plenitude do seu vigor. Então, muitas vezes, nós, em funerais, né, nós costumamos ouvir pessoas dizendo aqui a respeito do corpo do defunto: olha, fulano não está aqui, fulano não é isso aqui, né? Fulano está em outro lugar, né? Esse aqui não é o fulano. E, bom, em certo sentido, não está totalmente errado. Mas dizer também que o fulano, que o ser humano não tem um corpo, ou que não terá um corpo na eternidade, isso também é errado, isso é antibíblico. Então, de fato, nós teremos, e o nosso corpo, ele será restaurado. 1 aos Coríntios, capítulo 15, todo esse capítulo, nos 58 versículos, Paulo vai tratar da ressurreição, a doutrina da ressurreição. Então é o texto mais completo que nós temos a respeito da doutrina da ressurreição. É uma doutrina fundamental e importantíssima, tá certo? Nas escrituras sagradas. A doutrina da ressurreição, ele parte então do próprio Cristo ressurreto, de Jesus sendo de fato, ou tendo, melhor dizendo, de fato, um corpo físico, embora seja um corpo que ainda nos traz alguns mistérios, porque ao mesmo tempo que não é sujeito à materialidade, ultrapassa paredes, é um corpo que deseja e tem a necessidade de se alimentar. Quando ele entra, então, em um local onde os discípulos estavam trancados, né, por ocasião, então, da crucificação de Cristo, o medo de ser perseguido por causa disso, Jesus aparece no meio deles e diz: Pai, seja convosco. E eles se assustam, né? Pensam que é um fantasma. E aí Jesus disse: não, olha aqui, o fantasma não tem carne, não tem ossos, né? E ele pede ainda para se alimentar. Então, há um mistério no corpo de Jesus. Há algo em Jesus, ou algo na ressurreição de Jesus que não nos é explicado
de uma forma lógica, né, de uma forma exata, mas sabemos que, pelo 1 Coríntios capítulo 15, que nós teremos um corpo no céu, porque um corpo sem alma é defunto, né? E uma alma sem corpo é fantasma. Então no céu não seremos nem fantasma e nem defunto. Nós seremos o ser humano restaurado, o ser humano plenamente resgatado. A redenção, fala-se também do resgate não só da alma, não só do espírito, não só da parte imaterial, mas fala também do corpo, porque é o ser humano que está sendo resgatado. É o homem que está sendo resgatado em tudo o que o homem é constituído, parte material e parte imaterial. É que essa parte material que nós conhecemos hoje como biologia, como a parte física, ela terá, então, né, outras categorias, mas será também um corpo como nós temos. Como eu disse, é muito claro isso. Paulo fala sobre a identidade do corpo, a diversidade do corpo e a unidade do corpo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Então, a questão física e a questão espiritual é a imagem e semelhança de Deus. Não a questão estética propriamente dita, mas de alguma maneira, Deus, embora sendo espírito, mas tem de alguma maneira algo a ser visto, algo a ser apreciado, esteticamente falando, né? Cosmeticamente falando. Deus, ele pode ser observado, poderá, melhor dizendo, ser observado na eternidade. Então olharemos para Deus, veremos a Deus, né? Não sabemos exatamente essas suas formas, contornos, como será tudo isso. Porém, a Bíblia é clara, principalmente no livro de Apocalipse, que veremos sim Deus, olharemos para Ele, né? Conheceremos Ele, como dele nós somos conhecidos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, versículos de número 12. Então, Paulo vai dizendo isso, né? Nós vemos agora Deus como por espelho em enigma, mas o conheceremos como dele nós somos conhecidos. Então, veremos a Deus, enxergaremos, conheceremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A triunidade será vista, né, de uma maneira plena, sem véu, sem obscuridade, sem nuvem, né, sem mistérios, sem nada que possa atrapalhar, então, esse contato visual aí que teremos a respeito de Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, na questão física e na questão espiritual. Falando da espiritual, então, fala-se desse aspecto, dessa natureza, que ela é imortal. Então nós falamos sobre a imortalidade da alma, né? Imortal, eterna, claro, guardada as devidas proporções. Jamais seremos como Deus, jamais tudo isso que é comparado, né, pegando de Deus, na referência de Deus, e trazido para nós, jamais é exatamente da mesma dimensão que é Deus, ou seja, Deus ama, nós amamos, mas não como Deus. Nós temos inteligência, nós somos um ser pensante, há uma intelectualidade, Deus também, mas não nós como Deus. Deus, ele expressa a misericórdia, nós também podemos, mas não como Deus. O que eu quero dizer é que nós temos essas semelhanças, mas não exatamente como Deus, porque só Deus tem tudo isso na sua plenitude. Nós temos como por um reflexo, né? Então nós entendemos que Deus é espírito, Deus é eterno, nós também somos, porém somos eternos a partir de uma criação. Nós somos seres criados. Houve um tempo que não existíamos, né? Deus sempre foi uma realidade. Deus é um ser autoexistente, autossuficiente. Nós não. Deus não é um ser, não houve nenhuma época, nenhum tempo, nenhum momento na história cósmica eterna que Deus não fosse. Deus é. Nós estamos sendo a partir de um momento que fomos criados a partir do ser de Deus. Então só Deus é e nós estamos. Olha só, é estado. Estamos sendo, né, a partir de uma criação. Então Deus é criador e tudo o resto é criatura. Só a Trindade subsistia, existia desde sempre. Aliás, a própria palavra existência não cabe muito quando nós falamos a respeito do ser de Deus, porque a existência em si é aquilo que passou a ser em dado momento.
E Deus nunca passou a ser. Deus sempre foi. Ele é, ele era e ele sempre será. Ele ontem, hoje e eternamente. Até essas expressões é muito difícil porque nós lidamos com categorias da criação e categorias humanas. Quando nós falamos de passado, presente e futuro, né? Deus habita na eternidade. Olha que coisa interessante. Deus, ele habita na eternidade. A eternidade é a ausência de tempo. O tempo foi criado e Deus criou o tempo, passado, presente e futuro, e diz respeito a nós, a essa criação. E ele está fora dessa criação. Ele está para além dessa criação. Então falar de Deus é muito difícil, né? Muito complicado quando a gente quer comparar Deus a nós. Não, é o contrário, nós comparamos nós a Deus. Ele é a referência. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, de fato, na questão física, ou na questão estética, melhor dizendo, e na questão espiritual. Não que Deus tenha um físico, mas tem uma estética. Então nós somos, de alguma maneira, esteticamente, não sei precisar, a Bíblia não nos dá essa condição de precisarmos como é esta estética. A questão é que há, de fato, algo belo, né? Algo que seja apreciável, algo que seja lindo em Deus. E de alguma maneira ele compartilhou conosco. Não na questão, apesar que a questão estética é muito relativa, eu não quero entrar nessa questão não. Imagem e semelhança no sentido de mente e de coração. Olha que coisa interessante, queridos. Então, a restauração humana, a imagem e semelhança de Deus, significa ser renovado no espírito de nossa mente. Então, quando nós pegamos o texto, por exemplo, de Efésios, capítulo de número 4, vamos pegar o texto aqui. Efésios, capítulo de número 4. E aí vai depender muito da versão que você vai ter em mãos. A minha, por exemplo, não traz a expressão exata, né, que eu pretendo passar para vocês. Mas quero só pegar aqui como uma leitura, tá certo? Para a gente ter a referência. Capítulo 4 de Efésios, versículos de número 22 até o verso de número 24. Nessa versão, Almeida Revista e Corrigida, que não é a melhor para a ocasião, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências, ou pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha que coisa interessante. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O verso 23 é o que me chama a atenção, que diz em outras versões, a NVI, a Nova Almeida atualizada, a Almeida Revista e Atualizada, NVT e outras semelhantes, a NTLH, muito interessante, que diz sobre a questão da mente. A mente sendo renovada, ou indo, né? É um processo de continuidade. Então, a nossa mente sendo renovada, a imagem e a semelhança do Criador. Essa é a versão que eu acho mais interessante. Então, a imagem e semelhança de Deus, que fala de mente e de coração. A nossa mente, queridos, a mente do ser humano é que difere o ser humano dos animais, por exemplo. Os animais não têm essa capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, não tem essa capacidade de fazer aqui a elaboração ao seu entorno do que observa. Os animais, eles não têm essa capacidade, é o que vai nos diferir, né? O que vai fazer com que os animais e os homens sejam diferentes, a sua capacidade de intelecto. É isso que nos distingue dos animais. E aqui a gente percebe que a mente, né, o homem tem a mente na semelhança, então, de Deus. Então, como nós somos imagem e semelhança de Deus? O que distingue, né, nós dos animais? E os próprios anjos, inclusive, eles não têm a mente como nós temos, essa mente criativa, né? Olha que coisa interessante. Que se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso está em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. Olha o que o texto vai dizendo a respeito, então, dessa questão da imagem e semelhança que nós temos, né? O homem tem a respeito de Deus, que é a questão da natureza sendo renovada para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, aqui vai trazer a palavra imagem, né? A imagem daquele que o criou. Então, a imagem, a projeção que Deus fez em nós dele, é justamente essa questão da mente, essa questão
da inteligência, do intelecto, do poder criativo. Então, imagem aqui, entenda como imaginação. Olha que coisa interessante. Então, imagem, o homem se distingue pela imaginação. Né? Os animais não imaginam, não criam, eles não vislumbram aquilo que os olhos não veem, que os sentidos não conseguem capturar. Né? O ser humano, sim, ele imagina, ele projeta na sua mente. Então, essa imagem, a palavra imagem, né, pode considerar como imaginação, tem uma conotação de pensamento criativo. Olha só, isso é uma propriedade de Deus. Deus é criativo, ele criou todas essas coisas. Do nada, né? Ex nihilo, como a gente chama. Então, ex nihilo, do nada, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Olha só, criou Deus, Bará, Bereshit, Elohim, Haaretz, Hashamayim, é o que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, Bará criou a partir do nada, não tinha modelo, não tinha uma referência, ele não tinha algo que já tinha sido criado, ele tira da sua mente, da sua imaginação, do seu poder criativo, e Deus vai criando, formando, dando contorno, vida, cores, formas, cheiro, a tudo então que ele vem criando, mares, oceanos, céus, terra, fauna, flora, né? E por fim o homem, nessa complexidade, nessa criatividade, nesses detalhes, né? Quase que invisíveis, microscópico. Então essa diversidade de ser humano, esses animais que são assim inumeráveis, né? Muitos ainda não são nem catalogados, uma coisa impressionante, um poder criativo sem igual. Então, isso que eu acho interessante, essa imagem, que é a imaginação, tem uma conotação, não de, conotação de pensamento criativo, não somente do exercício técnico da razão. É mais rico do que o conhecimento. Então, quando a gente fala de razão, a gente fala de imaginação, a gente fala de mente, é mais do que o exercício técnico do conhecimento. Isso é mais parecido com o que as escrituras chamam de coração. Então, quando a Bíblia fala de mente e coração, vai falar, então, desse poder criativo. E é interessante, queridos, porque quando a gente fala de fé, quando a gente fala de coisas espirituais, remete-se àquilo que não é da razão, aquilo que não é do pensamento, do entendimento, do raciocínio. Isso é um equívoco, porque a Bíblia, justamente, ela vai fazer essa ligação e não pode ser separado. A fé é uma fé racional, a fé é uma fé que faz sentido, a fé é uma fé de entendimento. Então a fé ela é trabalhada, na verdade, no entendimento, mente, coração. Coração onde se assimila, coração onde se guarda, onde agasalha, na verdade, aquilo que a mente sozinha não dá conta. Então é mente e coração. Juntamos então as categorias do raciocínio e juntamos o poder criativo ou o poder imaginativo, né, do coração. Lógico que não é esse órgão aqui. Nós estamos falando de uma maneira figurada, essa capacidade. Né? A Bíblia traz o coração como essa ideia de capacidade de envolver as emoções, de envolver os sentimentos, de envolver aquilo que vai para além dos 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, os 5 sentidos da alma, né? Que capturam então tudo que é externo e trazem ao coração. E o coração, ele dá aqui uma potencialidade para tudo isso, levando para além do que isso pode absorver. Então, o poder imaginativo, o poder criativo está ligado, então, à questão do entendimento. Então, o entendimento é onde o Evangelho pretende restaurar a fé. A fé, ela é explicada por categorias, no caso, divina, por categorias, na verdade, das Escrituras. Não é uma fé, um racionalismo que estamos falando. Nós estamos falando, então, de uma restauração no poder do entendimento que foi rompido, que foi prejudicado pelo pecado lá no Éden. Queridos, é muito interessante porque a fé ela é explicada. O culto precisa ser um exercício de um entendimento a respeito do seu Criador e da sua criação.
Quando nós lemos em Romanos capítulo de número 12, versículos de número 1 e versículos de número 2, nós aprendemos algumas questões bem interessantes a respeito do culto, dessa fé, né? Desse mente-coração, coração-mente. Então, Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, vivos, santos e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, olha que coisa interessante, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Que coisa interessante. Que é o vosso culto racional. Que coisa interessante, então. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, culto racional, renovação da mente. Então, essa mente, a partir do Evangelho, a partir do alcance do Evangelho, da graça de Deus, do resgate do homem, Deus pretende, então, ir renovando esse entendimento, essa mente, onde é instalado aqui o capacete da salvação. Então, a salvação, ela é protegida aqui, na mente, né? Na mente e coração. Então, ela envolve, porque ela traz categorias agora, que Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 16, ele diz que a mente de Cristo nos foi dada. Nós recebemos, então, categorias diferentes de pensar a vida, pensar o mundo, pensar a eternidade, pensar tudo a partir da ótica de Deus. Então, como Deus enxerga, nós recebemos esses olhos do entendimento, a compreensão, os olhos que estavam cegados pelo Deus desse século, como diz 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, que vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandesse o Evangelho de Jesus Cristo, que é a glória de Deus. Então, olha só, os olhos do entendimento cegados, entenebrecidos no entendimento, e agora nós recebemos, então, os olhos do entendimento, a compreensão, a mente de Cristo. Nós temos, então, agora a visão de Deus a respeito da criação, a respeito da criatura ou das criaturas. Então nós entendemos que a imagem de Deus aqui refere-se também à mente e ao coração, ou seja, a sentimentos e a razão. Então a fé, ela envolve razão. A fé, ela não é uma fé cega, é uma fé que ela desenvolve e que ela é aperfeiçoada dia a dia pela graça de Deus, para que possamos sendo renovados nesse entendimento. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, vai dizer que o discernimento espiritual só pode ser exercitado por um homem espiritual. O homem natural não entende as coisas de Deus. O homem espiritual, ele sim, ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então nós recebemos a mente de Cristo, nós recebemos as categorias diferentes. Então a imagem e semelhança de Deus no que concerne à mente e ao coração. Então nós falamos sobre imagem e semelhança na questão estética e espiritual, a imagem e semelhança na questão da mente e do coração. E agora nós vamos falar sobre a imagem de Deus, alma e graça. Tá? Alma no sentido da faculdade religiosa. Então, o que eu quero abordar agora, porque a Bíblia fala de alma pelo menos em 5 sentidos, tá certo? O que eu quero abordar agora é a alma no sentido da faculdade religiosa. Então, o homem, né, o ser humano, na criação, é o único ser religioso, tá certo? Os animais, como eu disse, não são. Né? Nós sim somos esse ser, nós temos faculdades religiosas. Isso quer dizer que nós buscamos, nós procuramos Deus. Embora alguns chamem Deus de muitos nomes, né? Alá, Buda, na antiguidade nós tínhamos lá diversos também, desde lá da Babilônia, né, até Roma, e tantos deuses que eram criados na imaginação do homem. Por que os homens faziam isso? Porque dentro de nós, dentro de cada ser humano, Deus, quando nos cria, nos criou intrinsecamente espirituais e religiosos no sentido de que percebemos, temos alguma coisa dentro de nós que nos remete para além de tudo isso. Por isso o medo da morte, por isso a angústia da morte, né? Essa sensação de que tem algo mais, mas não sabemos o que é exatamente, a não ser que o Evangelho venha e nos mostre, nos fale,
dê a clareza de que há um Criador, né, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos aqui, queridos, a alma no sentido da faculdade religiosa, essa sensação de que nós temos que nos prostrar diante de um ser que é maior do que nós, que é infinitamente maior e poderoso do que nós. Então nós temos essa percepção dentro de nós. Isso não pode ser arrancado de nenhum ser humano, ainda que ele negue a existência desse ser superior, mas ele lutará contra isso o resto da sua vida e infelizmente na eternidade descobrirá que ele estava enganado e que de fato há um Criador. Então, no sentido da faculdade religiosa, diferente dos animais, então nós temos a necessidade e a possibilidade de crescermos no conhecimento e graça em direção a Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, verso 18, o Pedro disse, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a maturidade cristã, né? A maturidade humana. Essa restauração é um dos dons do Espírito, que através da regeneração ativa o Espírito, entre aspas aqui, nos crentes, e assim nos prepara para a plena humanidade na ressurreição. Então, essa anotação, esse texto aqui que escrevi, o que eu quero dizer com tudo isso é que, diferente então dos animais, nós temos essa capacidade e essa possibilidade de entendermos Deus pouco a pouco, de crescermos como ser humano e chegarmos então na maturidade. O que eu quero dizer com maturidade humana, né? É a maturidade cristã, uma maturidade que o ser humano deve chegar e só chegará através do Evangelho, só chegará através da regeneração. É essa maturidade onde nós sabemos quem de fato é o Criador. Então o homem, né, como imagem de Deus, ele tem então essa capacidade de crescer, essa alma, essa parte, esse aspecto do seu ser, que vai crescendo, como um menino que vai crescendo, e entendendo e chegando à maturidade de que as coisas ao seu redor têm significado. Então, a maturidade cristã, a maturidade humana está em conhecer o seu Criador e o propósito da sua criação e o seu papel em tudo isso. Então, quando eu falo de imagem de Deus, alma e graça. Então, imagem de Deus como alma e graça. Só a ação de Deus, só a graça de Deus pode, então, nos levar a essa maturidade, a este conhecimento. Pode nos levar, na verdade, a plena convicção, né? E nós irmos crescendo em maturidade, crescendo em comunhão, né? Sabendo quem é Deus. Então, queridos, a maturidade humana, o ser humano, ele precisa crescer na graça. Ele precisa ir tendo comunhão, contato com o seu Pai, sabendo quem ele é, conhecendo cada dia mais, né? Até que ele chegue à unidade da fé. Então, quando Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 4, diz que Jesus, ele dá, então, ministérios, né? Nós conhecemos como 5 ministérios lá na igreja, que é apóstolo, profeta, pastor, evangelista, melhor dizendo, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que possamos chegar à unidade da fé, à maturidade, à estatura de varão perfeito, que é o próprio Cristo. Então, a ideia é que a gente possa ir crescendo, 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 crescendo na graça, crescendo no conhecimento, essa alma, então, que vai se desenvolvendo, não estranha a palavra, não, é isso que Pedro usa na sua carta, e Paulo também, vai se desenvolvendo na fé, vai crescendo, como crescia o menino Jesus, lá registrado em Lucas, capítulo de número 2, verso número 52, crescia o menino Jesus em estatura, né, em graça para com Deus e para com os homens. Então, da mesma forma que biologicamente, fisicamente, nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, até chegar à maturidade física, à plenitude física, né? a complexidade psicológica, intelectual, nós também precisamos crescer, nos desenvolver, nos aperfeiçoar, chegarmos então a essa maturidade, né, espiritual, que é a alma que conhece Deus, que se aproxima de Deus, que se relaciona com Deus, diretamente, sem intermediários, sem religiões, sem sacerdotes, mas esse homem que tem a possibilidade e o privilégio
de ter contato pessoal com esse Criador através unicamente de Jesus Cristo, suficiente ponte, suficiente medianeiro, suficiente sacerdote, único, suficiente para que nos leve. Ele é o caminho. Quando a gente lê Hebreus capítulo de número 10, versículos de número 19 até o 23, nós percebemos então ali que o autor vai falar de um novo e vivo caminho que ele tem nos consagrado, né? Pelo véu rasgado, isto é, pela sua própria carne. Então ele nos mostra que o caminho que nos leva a Deus, né, essa via, o que viabiliza, o que nos conduz, é o próprio Cristo. Então nós, cada um de nós, seres humanos, cada um ser humano, independente do seu grau de intelectualidade, independente da sua etnia, do seu gênero, independente, inclusive também da sua faixa etária, independente de tudo isso, nós temos condição dada por Deus, através do Evangelho, da graça dele, a se comunicar com ele pessoalmente, em qualquer lugar, amados, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer ocasião. Erguemos os nossos olhos aos céus, levantamos as nossas cabeças ao céu. Em qualquer momento nós encontramos com o Criador. Isso é figurado, lógico, você entendeu? A questão é que a própria palavra anthropos, né, que vem do grego homem, quer dizer aquele que olha para cima, aquele que busca a Deus. Os animais não olham para cima, os animais não buscam a Deus conscientemente. No entendimento, não, né? Nós buscamos com esse movimento de olharmos intencionalmente para o alto, para ver Deus, para enxergar Deus. Então, na compreensão, esses olhos vão se abrindo e a gente vai enxergando Deus, vai tendo contato com Deus, essa alma religiosa. Então, esta é a imagem que Deus colocou em nós, essa alma que tem sede de Deus, se comunica com Deus. Queridos, nós vamos falar também aqui sobre a imagem de Deus individual e corporativa. Isso eu acho muito interessante. Eu vou ler o texto aqui que eu escrevi para vocês. Ao mesmo tempo que Deus é único, a palavra errad, né? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, ouve, pois Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. A palavra lá é errad, para único, né? Errad, único, na unidade composta, que nós chamamos então na teologia de triunidade. Esse Deus que sendo um, é mais de um. Esse Deus que sendo um Deus é constituído de três pessoas coiguais, da mesma natureza, da mesma essência. É muito complicado nós entendermos isso, amados. Mas aqui, ao mesmo tempo que Deus é um, é certo? Errad, ele é triuno. A semelhança dele, o homem, o Adam, né? O ser humano, também experimenta essa realidade nele, no indivíduo, como também no outro, na humanidade, como raça. Então preste atenção. Da mesma forma que Deus experimenta, que Deus é essa unidade composta de três pessoas. Ele é um, porém também três. E esses três são um Deus, não é? Eles não são um, ou eles não são deuses, eles são Deus, tá certo? Meio difícil até mesmo na questão da língua, né? Dói nos ouvidos. Ele é um, eles três são um Deus. Não são, os três não são um, ou são deuses. É até difícil aqui da gente elaborar na questão do português. Mas assim como Deus experimenta isso, também nós. Na individualidade, ou seja, eu, cada ser humano em si, ele tem também uma noção experimental, ou seja, na sua experiência existencial. Ele é um, ele se enxerga como um. Porém, ele entende que ele é mais de um nele, no sentido que não só há essa parte material, mas que há aqui um psique, que há aqui uma alma, que há nele um conflito interno, onde ele dialoga com ele, onde ele fala com ele. Né? O Salmo 42, verso número 5. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha que coisa interessante. O salmista, entendendo que há nele uma complexidade, em seus conflitos ele dialoga consigo mesmo. É muito interessante porque o salmista nos mostra nesse salmo
Salmo 42, verso 5, 43, verso 5, muito semelhante aos Salmos, a frase, ele vai nos mostrar que nós temos então essa complexidade. Nós somos um, mas somos mais de um em nós mesmos. Não é que há mais pessoas, é que há uma pessoa que ela é material e ela é imaterial, e ela dialoga com Deus. Então, como Deus experimenta isso, ele também nos proporcionou a individualidade de experimentar isso. E também aqui na coletividade, né? Na questão da humanidade como raça humana. Olha só. Então, na verdade, queridos, a nossa ótica após o pecado ficou muito prejudicada, onde nós olhamos as pessoas como sendo diferentes, estranhos, o outro, né? E na verdade, Deus nos criou como uma raça. Nós somos um povo, uma raça. Não há raças diferentes, não há espécies humanas diferentes. Né? Tua raça não é raça negra, minha raça não é raça branca, não é parda. A outra raça não é raça amarela, a outra raça não é raça... Não existe isso na ótica bíblica. O que existe, na verdade, até na sociologia e antropologia, como ciência, hoje já se reconhece isso, já corrigiu-se isso, é a questão da etnia. Então nós temos etnias diferentes, né? Nós temos características étnicas diferentes, mas raça é uma só, é a raça humana, tá certo? Nós temos uma raça humana. E é interessante aqui, quando Deus cria, então, o homem, os criou macho e fêmea, né? Disse, e serão ambos uma só carne. Olha que coisa interessante, queridos. A gente percebe aqui, no capítulo 5 de Gênesis, verso 2, vai dizer lá que Deus criou macho e fêmea e os abençoou e os chamou de Adão. Então Adão é o nome do casal, é o Adam, é a humanidade, é o ser humano. Dependendo das versões, isso já vai estar assim, né? Você pega lá uma versão, talvez a NVI esteja a Almeida atualizada, ou está, ao invés de criou o homem, está criou a pessoa, ou criou a humanidade, tá certo? Macho e fêmea os criou, e os chamou de pessoa, e os chamou de humanidade, né? Só consulte aí outras versões que você vai perceber que já há, então, essas expressões aí. Então, a palavra Adam, no hebraico, é humanidade. Então, ele diz para o macho e a fêmea, né? Que era o Adam, que era o Adão. Tanto é que você perceba que só após o capítulo 3, que é onde relata o pecado entrando no mundo, é que a mulher é chamada de Eva. Antes disso, a mulher não era chamada de Eva. Deus não chamou a mulher de Eva. Foi o homem que deu o nome da mulher de Eva, porque os dois eram chamados de Adão, que era, na verdade, a humanidade. A unidade composta, a semelhança de Deus, que é a unidade composta, também o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, e os criou também como sendo a unidade composta. Quando ele disse assim, deixe o homem, deixe o varão, seu pai e sua mãe, una a sua mulher, está falando do casamento, e ambos serão uma só carne, unidade composta. O matrimônio é unidade composta. A humanidade é unidade composta. O triuno, Deus triuno é unidade composta, né? Gálatas, no capítulo número 3, versículo número 28, Paulo ele vai dizer, então, que, na verdade, não há macho diante de Deus. Em Cristo não é macho, não há fêmea. Olha só, todos são um em Cristo. Então, em Cristo, a humanidade é recriada, segundo os Coríntios 5:17. Os que estão em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram e agora tudo vai se fazendo novo. Então, em Cristo é uma nova humanidade e em Cristo está sendo convergida novamente essa unidade. É Cristo que une tudo, é Cristo que converge, que chama a si toda a humanidade e toda a criação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha que coisa interessante, porque todos vós sois um em Cristo, é o que diz lá. Ao mesmo tempo que somos indivíduos, também só o somos dentro de um coletivo. Nós somos um indivíduo dentro de um coletivo, não somos um indivíduo fora de um coletivo. Porque isso seria um individualismo. E o individualismo é prejudicial, é antibíblico, remete ao egoísmo, remete ao pecado. A individualidade diz respeito a eu como sendo único, como sendo uma pessoa distinta das outras, porém com todas elas.
Não mais e não menos, não, nem superior e nem inferior, nem melhor e nem pior, né? Seja no gênero, seja na classe social, seja na etnia, seja no grau de instrução, seja nas capacidades que tenho. Então eu não posso me considerar nem melhor e nem pior por nenhum desses fatores ou qualquer outro que seja. Então nós somos um indivíduo dentro, então, de um coletivo. Pertencemos a um corpo, mas somos seus membros em particular. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, é muito interessante, versículo de número 12, 14, eu quero ler com vocês, a gente vai perceber isso. É interessante, queridos, porque quando a Bíblia vai falar, seja da humanidade, seja da igreja, que é esse povo que foi alcançado por Deus e resgatado por Deus, vai falar nos termos coletivos, né? Lavoura de Deus, edifício de Deus, família de Deus. Olha só. E o corpo. São metáforas que vão remeter, então, a esse povo de Deus. Olha que coisa interessante. Então, tudo aqui está no coletivo. Mas é interessante também que dentro desses coletivos existem os indivíduos, que não existem para si mesmo, e sim sempre para o coletivo, né? Os propósitos dos dons espirituais sempre é na liturgia, sempre na coletividade. É por isso que não cabe nenhuma ideia de servir a Deus fora de uma coletividade, no seu individualismo, né, monástico, nos montes, recluso em casa, e não participar de uma comunidade ou de um coletivo. Isso é antibíblico. Não tem como isso biblicamente se sustentar. Então aqui em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12 e versículo de número 14, nós percebemos então essa ideia que Paulo trabalha aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E é interessante que Paulo ele desenvolve aqui a ideia e a questão de que nesse corpo existe então esses indivíduos, mas esses indivíduos não podem subsistir fora do corpo. Eles não podem sobreviver fora do corpo e nem têm propósito fora do corpo. E eles também, por serem um indivíduo no corpo, ou um membro que ele chama aqui, esse membro não é inferior ao outro. Quando um padece, todos devem padecer. Quando um se alegra, todos devem se alegrar. E o propósito, como eu disse, em 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo vai tratar isso, desses dons, só tem sentido se for na coletividade e para a coletividade. Então nós nascemos na comunidade, da comunidade e para a comunidade. Nós nascemos na comunidade, da comunidade, melhor dizendo, nós nascemos da comunidade, vivemos na comunidade e vivemos para a comunidade. Então essa comunidade, esse coletivo, tá certo? Pertencemos a eles, a ele, a esse coletivo, mas somos então indivíduos que também precisamos ser respeitados na nossa individualidade, mas tomarmos cuidado para o individualismo, que então remete a um egoísmo. Então a gente precisa entender isso para viver dessa maneira então que a Bíblia propõe. A gente percebe aqui que, por exemplo, nós temos dificuldades hoje, entre outras, né, a respeito de gênero. Nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 11, verso 12. Então, essa é a questão que nós temos grande problema quando nós falamos então de hierarquia de gêneros, né? Isso remete então, se nós temos a hierarquia de gêneros, nós também colocamos a hierarquia social, a hierarquia de classes, a hierarquia de etnia, a hierarquia religiosa, a hierarquia econômica, acadêmica, né? Então isso é muito preocupante porque nós vamos saindo fora dessa compreensão de ser humano. O ser humano é um ser coletivo, embora seja um indivíduo, vive não para si, para os outros, com uma finalidade de refletir a imagem e semelhança de Deus, porque a Trindade, cada um serve o outro, e um não é menor do que o outro por conta disso. Pelo contrário, isso reflete a sua natureza de justiça, de amor. Olha que coisa interessante, queridos. Então, queria falar um pouco da imagem e semelhança de Deus para vocês, nesse sentido estético, espiritual, mente
coração, né? Falar a respeito dessa alma religiosa, falar a respeito do indivíduo e do coletivo. Então, vocês tendo alguma pergunta, algum comentário a respeito do conteúdo que nós propomos aqui, né, expomos aqui, por gentileza, entre aí no WhatsApp, entre aí também no YouTube, façam as perguntas e a gente vai estar respondendo. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.